Olá! Hoje vamos falar sobre um marco na educação brasileira, o Decreto 12773, de 2025. E para falar desse assunto, nada melhor do que duas especialistas que sabem muito na teoria e principalmente na prática. Cris Mamed e Edianei Sen. Gente, sejam bem-vindas. Que alegria, que costura que a gente fez para estar aqui e que deu certo. Essas são as melhores, sem dúvida. Esse assunto ele é novíssimo, né? Não a questão da inclusão, mas esse novo decreto, né? A gente sabe que ele sozinho não vai fazer uma mágica, então por isso que a gente precisa falar e esmiuçar um pouquinho para a gente conseguir entender aonde cada um tem o seu papel aí e que essa inclusão seja realmente não mágica, mas que seja real, né? Então, para começar, eu queria saber o que muda, né, no chão da escola aí nesse primeiro momento. O que vocês têm para trazer para a gente? Bom, eu quero começar dizendo a você que a educação brasileira ela é maravilhosa em termos de legislação, a gente sabe disso. Não é? Um excesso até de leis, decretos, normas, notas técnicas, etc. Mas, em contrapartida, tem uma carência de fiscalização do cumprimento de toda essa legislação. E uma desinformação, mesmo entre os profissionais da educação, daquilo que é legal e daquilo que não é, daquilo que se deve, que se pode fazer e daquilo que não se deve, não se pode fazer, não é? E isso faz com que muitas vezes a gente enalteça algo de novo, quando na verdade ele é só mais um tempero naquele prato que já está sendo servido faz tempo. O decreto ele traz especificações sobre a atuação da escola junto às crianças que têm necessidades específicas para a sua aprendizagem. E uma das coisas, para exemplificar o que eu estou falando, é sobre o laudo. Então, o decreto ele é determinante. A escola não pode esperar a chegada de um laudo para atuar junto à criança que apresenta barreiras, sejam elas físicas, atitudinais, de comunicação, para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento, não é? E dá a impressão, então, que agora o foco vai deixar de ser o laudo para ser a necessidade da criança. Dá a impressão que agora até o público-alvo da educação especial vai aumentar, não é? Porque não vai mais pedir laudo. Então, eu queria trazer para você uma informação que nem todo mundo sabe. Eu queria voltar lá em 2014. Em 2014, o MEC soltou uma nota técnica, a nota técnica número 4. E ele trata especificamente sobre laudo. E eu vou ler para você, Aline, um trecho em que, além de muitas outras afirmações, está lá na nota técnica. Não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico, diagnóstico clínico, obrigada, por parte do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação, uma vez que o AEE se caracteriza por atendimento pedagógico e não clínico. Há 12 anos atrás, isso estava numa nota técnica do MEC. Não é, Ed? Exatamente, Cristiane. Esse decreto, ele vem para reafirmar, ele vem para consolidar, ele vem para consolidar o que a nota técnica número 4, 2014, já nos orientava. Então, o foco é pedagógico. A gente não precisa mais, né, para eliminar as barreiras, para construir as adaptações pedagógicas, curriculares, inclusive, se houver necessidade de um apoio pedagógico, exigir o laudo. Então, hoje, né, nós temos que deixar e garantir que esse estudante esteja na escola, não só estando ali para frequentar, mas que ele esteja ali também para aprender, dentro daquilo que ele precisa, dentro das suas necessidades e capacidades. Bem como a Cris falou, que não é algo novo,
né? É realmente uma pitada, é mais linhas que a gente precisa aí compreender, mas que já estão previstas há muitos anos, né? E que é muito claro que é pedagógico, né? Uhum. E aí, por onde a gente começa? Que eu acho que é o que a maioria dos professores, educadores, pais, mães, pessoas leigas ou não, mas por onde que se parte, então? Qual que é o primeiro ponto? Que seria o estudo de caso, né? Como que isso funciona na prática? Nós tivemos um podcast esses dias e a gente teve aqui a Tete Ribeiro, que é professora, né? Tivemos a Mariana, e elas estavam falando que esse estudo de caso, normalmente, ele tem um pulo aí. A galera pula ele, não tem esse estudo de caso porque se liga muito ao clínico, né? Eu imagino. Estudo de caso se gera uma coisa clínica. Fala pra gente o que é esse estudo de caso, Dianês. Conta pra gente. Bom, Aline, o estudo de caso ele é obrigatório. Esse novo decreto ele determina a obrigatoriedade do estudo de caso. Como você mesmo disse, né? Você detectou a dificuldade desse aluno, né? Essa dificuldade, ela sobressai, né? Uma dificuldade comum de aprendizagem em sala de aula. Você vê que as barreiras, né? Que esse menino é um obstáculo muito maior do que simplesmente uma falta de estímulo ambiental, uma dificuldade específica de determinado conteúdo, uma dificuldade por questões emocionais, relacionais. Você faz seus apontamentos, o professor de sala de aula comum já realiza os seus apontamentos, verifica, observa e solicita à equipe técnica o estudo de caso. A equipe técnica, que seria, quem é a equipe técnica hoje? É o profissional do atendimento educacional especializado, né? Então, você vai solicitar a equipe técnica mais pedagógica, o professor de sala de aula, né? Vamos fazer uma avaliação. Essa avaliação é muito importante que, nesse momento, a família também seja ouvida, esteja presente. Por quê? Essa criança, no ambiente familiar, né? Ninguém melhor do que a família para conhecer a criança, né? O seu filho ou a sua filha. Então, vai trazer o que essa criança, como é que é o sono, a alimentação em casa, né? Como é que é o dia a dia, essa rotina. Essa criança já tem um laudo? Essa criança já tomou algum medicamento? Essa criança já realizou atendimentos clínicos, tanto psicopedagógicos, fonoaudiológicos, psicológicos, terapia ocupacional? Tudo isso é muito importante nós anexarmos ao estudo de caso. O estudo de caso, ele tem que ser protocolado, ele tem que ser escrito, pois quanto mais fundamentado, mais justificado pedagogicamente esse documento está, por acaso nós precisarmos de um profissional de apoio, esse documento ele já está respaldado, inclusive no próprio decreto 12773. Daí a importância dele ser muito completo, né? No Muito sentido completo. de abarcar a família, porque é multidisciplinar, né? Desde o diagnóstico de alguém até a sua vida inteira vai ser um trabalho multidisciplinar. Nunca é um profissional só, nunca é uma intervenção só, né? Isso não existe. Então, pensar que a escola vai conseguir, não vai conseguir, porque é realmente um trabalho de vários olhares, né? E dentro da análise do comportamento, a gente já dá a resposta, né? Análise do comportamento. Então, quanto mais pessoas e mais especificações conseguirem olhar essa criança, mais coisas a gente vai enxergar, né? Sim, e quanto mais ambientes ela for observada, quanto mais observações de ambientes diferentes forem trazidas para esse estudo de caso, mais rico ele vai ser, mais completo ele vai ser. Até porque a criança se comporta de formas muitas vezes totalmente diferentes em outro ambiente. Sim, em casa, isso tem que ser a gente é em casa, a gente sabe como a gente é, né? Então, assim, vai para a escola, é um outro formato social, outras regras, né? Sim. No parquinho são outras regras, então compreender esse todo... O convívio com outras pessoas. O convívio, né? O convívio na escola não é igual, né? Aline, esse estudo de caso ele tem que ser muito respaldado. Porque se ele não for, vamos pensar nesse decreto, né? Se ele não for, quantas pessoas vão estar
sugerindo, né, a possibilidade de ter um profissional de apoio. Então, isso não é fácil, né? A gente não sai adquirindo assim profissional de apoio. Então, quanto mais respaldado ele estiver, mas esse profissional de apoio, em que situação? Quais são realmente as barreiras que essa criança está enfrentando, né? Então, assim, é necessário mesmo ou apenas adaptações em sala de aula com diferentes instrumentos, ferramentas, nós conseguimos atingir. Então, é muito importante que essa avaliação seja bem feita, tanto pelo profissional técnico quanto o próprio professor de sala de aula. Eu acho que a gente pode definir como alicerce, né? Quando a gente pensa numa construção, alicerce é tudo, é base, é estrutura. Então, um estudo de caso, se ele não for bem feito, se ele não for feito com seriedade, se ele não for abrangente, eu estou contaminando um alicerce. E aí, todo o planejamento que vem depois, todas as ações posteriores, elas vão perder sentido, elas vão ser incompletas, elas não vão atingir o objetivo que é o desenvolvimento da criança, a aprendizagem da criança, do adolescente, né, do indivíduo. Nossa, isso faz todo sentido. Aconteceu recentemente um caso que a professora sugeria medicamentos. Fala, não, ele está muito agitado, acho que ele precisa tomar alguma coisa. Então, realmente, esse conhecimento prévio, né, se essa criança toma medicação ou não, se foi indicado pelo médico ou não, né, eu acho que traz essa tranquilidade para todo mundo que está tratando essa criança, né, que está cuidando. A professora entender que não, ele não toma medicamento, mas ele faz outras coisas, ou... Sim. Né, então... Há ajustes de ambiente que podem ser suficientes, não é? Às vezes um ajuste de ambiente resolve uma questão comportamental, mas para isso precisa se conhecer manejo comportamental, né, Aline? Totalmente. Porque muitas vezes o medicamento ele entra como algo para resolver uma situação. Não é esse o papel do medicamento. Assim como não é de ninguém da equipe pedagógica o papel de definir ou não se aquela criança precisa de um medicamento. Esse é um papel médico. Não é? Nós primeiro precisamos pensar que na escola o ambiente muitas vezes não colabora. O ambiente como um todo. E aí sim é papel da escola. Não é? Trabalhar dentro do ambiente para que essa criança tenha as condições de se desenvolver. E às vezes isso basta. Não é? Isso já dá a ela o que ela precisa para desenvolver as habilidades que ela ainda não tem. Ou pelo menos, não é, para alcançar aquilo que lhe é possível naquele momento. Para melhorar aquela condição. Não é? E na análise do comportamento isso fica muito claro, porque às vezes um detalhe, né, um barulho de uma torneira pingando Sim. É o problema. O barulho de um amigo que faz isso na mesa. Eu estou vivendo isso em sala de aula hoje, Aline. Eu estou com um aluno, TEA, TDAH, suporte 1, tá? Ele vem me mostrando um incômodo, ele acompanha o conteúdo de sala, ele é extremamente inteligente, principalmente a questão do raciocínio lógico, mas ele tem uma dificuldade muito grande na questão de quando os colegas eles sobressaem um pouquinho no volume, né? E no barulho da sala. Então, o que pode ser feito? Possibilidade de um fone de ouvido, né? Tá se sentindo incomodado? Coloca o fone de ouvido. É uma ferramenta, né? Aí não é nem questão de talvez um suporte maior, um apoio. É como a Mumed falou, uma questão ambiental, uma questão de percepção. O que podemos fazer para que deixe esse aluno mais tranquilo, né, dentro desse ambiente e que venha fluir com maior facilidade essa aprendizagem, porque ele fica incomodado, o que é próprio de muitos do transtorno do espectro autista. E esse conforto é uma coisa muito natural, né? A gente faz isso com adulto, né? Por que a gente não pode fazer com criança? Exatamente. Como você está se sentindo confortável? Você tá bom aqui? Tá tudo bem? Como aprender se não tiver esse básico, né? Exato. Como fazer algo se você está incomodado, né? O tempo todo, desconfortável. Então, essa sensibilidade também passa por aí, né? Sim. De um olhar atento, que é uma coisa muito difícil, porque, obviamente, tem muitas crianças, muitas vezes, na sala, né? E esse olhar é difícil. Mas, para essas crianças, ele é fundamental, né? Porque é um detalhe que desencadeia, muitas vezes, o que gera essa percepção de medicação,
de criança problema, e que De na verdade disciplina, de de disciplina, falta de de má educação. educação, muito comum, E gente. de muitas vezes nem querer ir para a escola devido a uma situação simples como essa. Simples. E aí a gente está falando de nível 1, mas a gente sabe que outros níveis, as crianças nem conseguem perceber esse incômodo e Ou nem verbalizar. e nem verbalizar. Então, a dificuldade é ainda maior. Então, assim, conhecer, realmente ter a percepção, como a Cris falou, é uma coisa que ajuda muito, né? Assim, todo mundo que está envolvido com essa criança, sem dúvida. Sim. E aí, depois desse estudo de caso, que, assim, para mim, a gente esclareceu muito, não sei para vocês, mas para mim foi maravilhoso. Que isso é uma coisa importante também. Os pais, né? Toda a sociedade precisa entender o que pode cobrar e ser de direito, como as coisas funcionam. Né? Senão, se você não sabe nem cobrar, não, eu quero muito que meu filho fique na escola, mas você sabe o que é necessário? Então, a gente precisa também ter a nossa informação, né? E estudar e tentar entender o máximo que a gente conseguir. E aí, dentro depois do estudo de caso, a gente tem o famoso PEI e o famoso PAEE, que eu não conhecia, hein? E que eu vi que eles são complementares, é isso mesmo? Isso mesmo. Sim, então vamos começar pelo PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. Ele é focado na jornada do aluno dentro da sala de aula. E ele também, assim como o estudo de caso, né, assim como tudo que é feito na educação, tem que ser muito bem feito, com muita seriedade. Por quê? Porque é o PEI que vai nortear como o trabalho pedagógico vai ser desenvolvido para que esse estudante avance. Dentro da especificidade dele, o que o PEI vai trazer? Quais os objetivos? Quais as estratégias serão utilizadas? Que recursos serão necessários? Tudo isso deve constar no PEI, que é um documento também que, assim como o estudo de caso, assim como o PAE, não é engessado. Ele vai sendo revisto e trabalhado ao longo do ano, modificado a partir daquilo que vai acontecendo depois do planejamento inicial. Não é? Então, mais uma vez a gente reforça a necessidade do PEI e a necessidade de que ele seja feito dentro da especificidade daquele aluno. O nome já diz, ele é individualizado. Não existe o PEI para o TDAH. Isso não é PEI. Ele é individualizado, né? E ele é feito em parceria com o PAEE, não é, Redir? Isso mesmo. Aí, novamente, nós vamos falar a importância de uma avaliação bem feita, do estudo de caso bem feito. Porque o PEI e o PAE, eles partem daí, do conhecimento, da dificuldade, das barreiras que esse aluno está enfrentando. Então, o PAE, né, diferente do PEI, que é individualizado, é um plano estritamente, né, da sala comum, o PAE, ele vai trabalhar nos pré-requisitos que essa criança ainda não construiu, né, para que essas habilidades acadêmicas e sociais se desenvolvam. Né? Então, o PAE, ele é realizado no contraturno e na sala de recursos. É aquele professor técnico, né, que juntamente com o professor da sala comum fez aquela avaliação inicial, né, o estudo de caso. Então, dali adiante, nós temos um plano de atendimento para essa criança, para esse adolescente, né, que venha a atender as demandas, as necessidades específicas para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E o que é mais importante agora, Aline, que antes nós não tínhamos o PEI e o PAE, né, para ser integrado no PPP da escola. Então, hoje é documento, ele precisa estar integrado ao projeto político-pedagógico, para que essa criança tenha garantida a qualidade da inclusão e do processo, né, de adequação, né, para que ele garanta aí uma aprendizagem efetiva. E o PAE, ele é alimentado nesse contraturno, né? Normalmente, o correto é que seja no contraturno, né? No contraturno. Não, no Brasil, é no contraturno. É no contraturno. Porque a gente vê algumas escolas, eu já presenciei algumas escolas que fazem durante o turno. Tirar o aluno da sala para fazer algo. Né? Com meu filho aconteceu essa proposta, e aí eu analisei e falei, olha, eu acho que não vale a pena, porque ele já tem uma dificuldade para cumprir
tudo que ele tem naquele período. Se ele sai, vai ter uma quebra e acho que ele vai ter mais dificuldade, né? Porque ele, então, Aline, é aí que faz a diferença a seriedade do estudo de caso. Por quê? Não adianta ele ficar dentro da sala de aula se a sala de aula não atende à especificidade dele, não é? totalmente. Então, aí entra o estudo de caso que é feito. Por quê? Porque nós vamos olhar para ele dentro da sala de aula, dentro daquele conteúdo pedagógico, mas nós também precisamos olhar para ele lá no recreio. Nós precisamos olhar para ele junto aos seus pares, para a interação social dele, não é? Para essas dificuldades. E isso não dá para fazer dentro da sala de aula. Então, é preciso que haja esse atendimento especializado, porque vai atuar, como a Edi falou, nesses pré-requisitos. A interação social pede pré-requisitos, não é? A comunicação pede pré-requisitos, não é só o aprendizado, não é só o currículo comum que pede pré-requisitos. A vida pede. Então, essa criança precisa desse apoio especial para que ele atinja ou para que ele consiga, não é, estar dentro da sala de aula sem, eu vou usar um termo, não é? Sem faz de conta. Sem faz de conta. Não é simplesmente ele estar na sala de aula. Tem que ter um propósito. E não dá para dizer, o professor tem que fazer isso. Existe uma equipe que precisa se engajar para que isso aconteça. Não é? Então, não é jogar a responsabilidade em cima do professor da sala de aula. Ele tem a sua responsabilidade específica, mas ele precisa atuar dentro de uma equipe em que cada um tem a sua responsabilidade. E a gestão da escola precisa dar essa condição para que cada um atue dentro da sua especificidade. Não é? O objetivo final é esse, atender a criança. E para conseguir essa integração e não inclusão, porque incluir é mais fácil, né? A gente coloca todo Vamos mundo colocar junto na cadeirinha aqui do lado, ele está incluído. e dá uma massinha e vai dar tudo certo. Mas integrar realmente depende aí da equipe. Sim. E aí, puxando esse gancho, o decreto trouxe mais especificações sobre formação, que a gente já falou um pouco aqui no último, que é assim, o ponto talvez central desse novo decreto, né? A pimentinha, a pimentinha ali que estão colocando no prato. Porque sem a formação, como fazer um bom estudo de caso? Sem a formação, como perceber tudo isso que é necessário perceber, né? Muitas vezes quem é mãe não consegue perceber. Imagina alguém que não convive tanto, que tem outras crianças. Então, a formação, ela traz essas ferramentas, certo? E aí eu queria saber de vocês o que muda, de fato, na formação e o que vocês estão sentindo aí de bastidores, que mais do que as horas, que são bastante agora, né, nas especificações, qual que é o conteúdo que vem aí nessa nova formação? Então, o rigor aumentou muito, principalmente eu vejo muita diferença no profissional de apoio, né? A demanda veio para garantir um suporte muito maior e muito mais técnico agora do que nós tínhamos anteriormente, que era mais uma questão de acolhimento básico, de assistência, né, como alimentação, higiene e locomoção. Então, hoje, como a Mamédia acabou de dizer, né, nós temos aí um manejo de comportamento. Né? Nós sabemos que cada aluno é um aluno e cada um tem a sua necessidade, sua demanda. Né? Alguns não, né? Quando a gente está falando do TEA e suporte 1, muitas vezes ele não dá, fica em sala, tem uma atenção adequada, né? Um comportamento legal. Mas e quando não tem? Quando são os que precisam de muito mais suporte? Eu tenho que ter uma pessoa ali do lado que saiba lidar com isso juntamente com o professor, né, da sala de aula. Também comunicação e as habilidades sociais. Então, para que isso aconteça hoje, nós temos aí, para o professor de AE, seria a formação, né, formação superior em magistério, né, na docência, mais 360 horas de formação continuada em educação especial. Para o professor de apoio, nós temos o ensino médio, um mínimo ensino médio, mais 180 horas de formação específica,
né? Onde que nós, como eu comentei agora, que vai além de dar apenas aquela assistência como vinha sendo feito, e sim um conhecimento a mais para poder ajudar esse educando dentro da sua necessidade. O conhecimento é muito importante, Aline, porque para que eu tenha um desenvolvimento em sala de aula, eu preciso de ter aquele conhecimento, aqueles pré-requisitos, né, de prontidão. Por exemplo, a escrita. A escrita exige muito de um aluno. Eu tenho que ter, no mínimo, noção espacial, né, noções de direita e esquerda, em cima, embaixo. Eu tenho hoje alunos que têm dificuldade na escrita e estão no 3º ano. A letra muito grande, né, começa da metade da folha, quer dizer, teve uma dificuldade muito grande lá na alfabetização. Aluno que tem laudo, né, mas que ainda não está na sala de recursos, mas que já foi encaminhado. Então, está sendo feito esse processo. O que a professora, o profissional técnico vai poder me ajudar? Justamente nesses pré-requisitos. Ele vai ter que trabalhar essa noção espacial com esse aluno, que eu, na sala comum, né, diante da demanda, eu tenho que dar continuidade. Então, vai ter todo o material adaptado? Claro que vai ter. Mas nada melhor que no concreto, no espaço, né? Vamos caminhar em cima da linha, vamos trabalhar equilíbrio, né? Isso eu faço onde? Na sala de recursos. Né? Então, por isso que essa interação, a interação desses profissionais faz toda a diferença. E a formação, é claro. Quando a gente fala de formação, como meu pai dizia, o buraco é mais fundo, não é? Então, falando de formação como um todo primeiro na educação, não é? A importância do professor como um todo, do profissional da educação, não é? Ter conhecimentos básicos sobre o desenvolvimento humano, sobre neurociências, não é? Sobre comportamento. E isso é para a educação como um todo. O professor precisa estudar o tempo todo. Ele precisa estar diante, né, estar a par do que a ciência traz de novo. Eu não posso bater no peito e dizer eu dou a mesma aula que eu dava 10 anos atrás, mas esses meninos, hoje, e aí eu atribuo a responsabilidade do não aprendizado para a criança, mas eu já estou dizendo aonde está o problema. Quando eu comecei a frase, eu dou a mesma aula que eu dava 10 anos atrás. Pronto, já definiu onde está o problema. Então, atualização, formação, capacitação é arroz com feijão nesse prato. Tem que ter, todo mundo tem que ter. Em especial, eu quero falar do profissional de apoio, porque foi um avanço muito grande essa exigência das 180 horas de curso, né, para esse profissional. Assim como foi um grande avanço especificar que ele não está ali, por exemplo, para fazer pelo aluno. Ele está ali na construção de uma possível autonomia. Ele está ali na recuperação, como ela deu um exemplo enorme, que hoje é presente no Brasil inteiro. As dificuldades de alfabetização, elas estão muito atrás, elas estão nos pré-requisitos. Não é? Então, quando eu falo de um professor de apoio que vai trabalhar num pré-requisito, de um professor de apoio que vai trabalhar num manejo comportamental, eu não posso entrar na internet e olhar, bom, eu quero um curso de 180 horas porque eu preciso de um certificado. Não é assim. Existiu um estudo de caso que determinou que aquela criança precisa de mim, não é, do meu trabalho como profissional de apoio. Então, o que eu tenho que buscar nesse curso? Que ele me dê um arcabouço teórico, porque eu preciso entender o que eu estou fazendo com essa criança, né? E eu vou reportar o meu trabalho enquanto profissional de apoio, ele vai ser reportado a toda a equipe pedagógica. Eu vou impactar em todo o trabalho. Então, o candidato profissional de apoio, ele precisa ter isso em mente quando ele escolhe o curso. Não é buscar 180 horas, é analisar o que esse curso traz em termos de teoria e em termos de prática. Ele vai realmente me capacitar para o dia a dia? Porque senão vai ser mais um profissional dentro da educação que vai se lamentar por não dar conta,
que vai ter uma sobrecarga emocional e que não vai cumprir o papel dele diante daquela criança. E isso é o principal. Ele está ali por um objetivo. E desde o profissional de apoio, né? Não falando de hierarquia, porque, como eu disse, é uma equipe e todo mundo depende de todo mundo. Ele precisa se ver como um profissional necessário dentro dessa equipe. Assim como o professor da sala comum, assim como o professor do AE, cada um dentro do seu papel e todos conversando sobre esses papéis e intercalando tudo que precisa ser feito. Então, ele tem que estar muito atento a que curso ele vai buscar. Porque depois do decreto a gente já está vendo pipocando por aí, né? Os cursos para profissional de apoio. Então, se eu puder fazer essa observação para os candidatos a profissional de apoio, a minha observação é essa. Não se matricule em qualquer curso. Peça primeiro a grade desse curso. Veja o que ela traz para você que realmente vai fazer diferença dentro da sua prática, antes de você estar ao lado de uma criança para auxiliá-la. E não saber o que fazer. E não saber o que fazer. É angústia para todo mundo, mas principalmente para essa criança que não vai avançar. Que não vai. Ela precisa disso. Estou assim, olha, realmente a gente tem muito que aprender, né, gente? E pensando isso do apoio, né, é forte, né? Quando você pensa assim, a criança tem um apoio. Tem que ser uma pessoa que você tem vínculo, que você tem confiança, que a pessoa saiba o que está fazendo, porque senão deixa de ser um apoio. Porque senão deixa, né, se torna mais um problema, porque aí a pessoa vai tirar sempre a criança da sala de aula, que é muito comum, né? Vai sempre fazer pela criança, né? Isso pode minar a autoestima, por exemplo. Enfim, realmente saber o que está fazendo é de fato apoio, né? De fato apoiar. Sim, porque senão, ao invés de ampliar a oportunidade, ele vai limitar as oportunidades dessa criança, ele vai ocupar o tempo dela. Para começar, você fala uma palavra muito importante, vínculo. Olha o olhar que esse profissional vai ter que ter ali nesse momento para saber como ele vai fazer isso. Qual é o ponto, né? O ponto dessa criança de habilidades, né? Para ela conseguir fazer esse vínculo, né? Ela precisa observar, porque quanto antes ela fazer isso, mais fácil será o caminho. E não é todo mundo que tem essa possibilidade, não, Aline. Infelizmente, eu vejo muitos profissionais que não conseguem, não tem essa habilidade, a habilidade da observação. Qual é o hiperfoco dessa minha criança? Como eu vou construir um vínculo? Porque sem vínculo, muito difícil dar andamento no processo de construção. Daí a importância de entender, né? Principalmente neurociência, comportamento. Que a partir do momento que você entende o outro indivíduo, fica muito mais fácil você ter empatia, né? De você ter bom senso, de você ter mais recursos e ferramentas. Se você não sabe... caminhar. Você vai pelo senso comum, você vai pelo mais fácil, Exatamente. você vai pela má educação. Então, a gente saber é esclarecedor, né? É assim, realmente amplia, né? E aí, estamos aqui, fizemos estudo de caso, PEI, PAE, tudo muito, né, bem feito. Como que a gente registra o desenvolvimento infantil na escola? Então, está tudo caminhando. Como que a gente tem esses parâmetros, esses dados, ou essa percepção até para alinhar, né, os planos, porque não é algo engessado. Então, como que você vai adaptando, com que dados, com que gráficos de performance ou de habilidades, como que a gente acompanha isso no dia a dia? Bom, Aline, através do registro sistematizado, né, de todos os profissionais que acompanham essa criança, né, as atividades específicas de sala de aula, né, protocolos, como você falou. Quais são esses protocolos? Bom, dependendo de onde e de que atendimentos que essa criança tem, né? Porque nós podemos ter, além do AE, né, do atendimento educacional especializado, que ela pode pedir, sim, para que esses protocolos, né, que vão ser preenchidos durante o processo, né, na sala comum, né, tanto pode para o professor, como mais comum pedir o apoio que está ao lado, né, que facilita. Como também nós temos o diário de bordo, né,
que é uma construção no dia a dia, para ver os comportamentos dessa criança e o que podemos melhorar diante daquele comportamento, em que momentos que acontecem. Nós temos a observação direta, análise de portfólios e, sem dúvida, as reuniões periódicas, os encontros, o estudo de caso. Como a Mamed falou anteriormente, o estudo de caso não acontece só lá no início, no momento da avaliação. Ela tem que ser constante, porque é nesse estudo de caso que a gente faz o levantamento de todas essas observações que aconteceram, né? Quais são os dados que eu tenho e o que eu devo melhorar. Onde, quais flexibilizações eu devo fazer no PEI e no PAE. Porque esses instrumentos, eles que vão me dar as metas construídas e as novas estratégias para que eu possa alcançar o melhor desenvolvimento desse aluno. E será que só aquelas adequações estão suficientes? Ou eu tenho que fazer novas adequações, novas adaptações, né? Então, é isso. Principalmente esses momentos de encontro, né, através desses dados que estão sendo observados e construídos, essa criança, pensa-se que essa criança terá um bom desenvolvimento naquilo que lhe é necessário e específico a ela. Olha, e eu vou até ajeitar na cadeira agora. Assunto... Porque eu quero falar de um aspecto muito importante, que envolve seriedade, que envolve ética. Porque tudo envolve seriedade e ética. Mas pouco se fala sobre dados, não é? Então, os dados sobre diagnóstico da criança, sobre os comportamentos da criança, todos os registros que são feitos devem ficar restritos à equipe pedagógica. E à equipe que trabalha com essa criança dentro da escola. São dados sensíveis, nós estamos falando da vida de alguém. Então, são dados que devem sim ser restritos, não é? Restritos a quem? Aí vem. Vejam bem, nós precisamos, para pensar a quem esses dados devem ser restritos, a gente precisa voltar e lembrar que inclusão não está restrita à sala de aula, como nós falamos, ela está no recreio, ela está lá no pátio, ela está na biblioteca da escola, ela está em todos os lugares. Essa criança vai estar ali num ambiente muito amplo. Então, o porteiro que vai receber essa criança lá no portão, ele tem que ter dados sobre ela. Quem vai atendê-lo na hora da alimentação tem que ter dados. Quem vai observar dentro do recreio tem que ter dados. Aí entra a seriedade, a ética de nós sabermos a quem nós devemos reportar os dados sobre essa criança e quais dados devem ser reportados a cada profissional. Isso é muito sério, né? Como séria é toda a inclusão. Não é? E a gente costuma dizer, o sucesso da inclusão é diretamente proporcional à seriedade com que a gente trata a inclusão. E eu acho que isso volta lá naquela primeira observação. Não é sobre lei. Lei nós temos demais. É sobre a seriedade e a ética com que nós lidamos com o nosso trabalho dentro da escola, diante de um indivíduo, não é? Diante de um futuro cidadão. Essa é a nossa seriedade. É isso que faz a inclusão. E seriedade e ética, se não estiverem dentro desse processo. E entender que não é um favor, né? Não é gentileza, não é tapinha nas costas. Realmente, inclusão... Seriedade. Seriedade. É seriedade, faz parte de seriedade. Por isso nós falamos o tempo inteiro aqui de formação, de equipe. Se a gente não tiver seriedade em tudo que está lá escrito na lei, que a gente sabe que tem que ter, que faz parte do escopo da escola, seja privada ou pública, que é oportunizar a aprendizagem, se não houver seriedade e ética em tudo isso, não existe inclusão. A gente falar de favor, a gente falar de... Não é? Gente, não existe mais. Chega, já deu. Esse prato está sendo servido e está indigesto. Não adianta ficar pondo tempero. Não adianta ficar pondo tempero. É a mão que produz o prato, são as mãos que produzem o prato que precisam se organizar. Não adianta.
Não adianta o ingrediente estar a mais ali. E saber mais que a receita, né, Mamédia? Exatamente. Envolver são os ali no cozinheiros, preparo, não é? afeto, né? Tudo que a gente Exatamente. muitas Quem vezes... está ali no dia a dia, é o ser humano. Não existe um prato bem feito sem a mão do cozinheiro. E na escola são muitas mãos. São São muitas muitas E elas mãos. têm que trabalhar unidas. Sim. Porque se não for na união, né? Porque como a gente diz, a inclusão tá aí, né? Vamos fazer parte. É um ser humano, né? Como você falou, Aline, a questão de empatia é se colocar no lugar, né? Que profissional que eu sou, se eu estou ali, eu não posso ajudar. Não, não, é entender o processo, é entender como o sujeito pensa, é entender como ele desenvolve. E aí sim, juntos, como a Cristiane comentou, porque é juntos que a gente vai se fortalecer, né? Um apoiando no outro e trazendo para essa criança segurança. Segurança e a família também. Sim. Nós não podemos nunca esquecer da família. A família é parte, a família está dentro da escola. Quando a família coloca uma criança na escola, ela está se colocando e a escola precisa acolher a família. Uhum. A escola está abraçando a família quando ela coloca aquela criança dentro do seu ambiente, não é? E só complementando, a gente fala aqui o tempo todo do professor, do profissional de apoio, da equipe pedagógica. Eu acho que o Brasil precisa falar mais sobre a gestão. O Brasil precisa olhar mais para a política pública com seriedade. Não só na educação, mas a educação é o chão, é o alicerce, não é? Então é preciso lembrar que dentro da equipe, os gestores são papel assim, principal, nós dependemos deles, porque o professor tem um limite, o profissional de apoio tem um limite, e dentro da escola a família tem um limite, não é? Então nós precisamos olhar também qual está sendo o papel dos gestores nessa inclusão. Se ele não abraçar a causa, nada é feito. Não flui. Nada é feito da forma adequada. Porque o estudo de caso, à medida que eu solicito, e o tempo, e o espaço para isso. Entendeu? Isso tudo é gestão. Ele tem que proporcionar esse momento. Então, assim, a família precisa estar presente. E outros profissionais também que atendem essa criança, se possível estar presentes, excelente. Então, isso tudo precisa ser organizado, Aline, precisa ser olhado. E isso passa total pela seriedade, pela ética, exatamente, né? Porque se a gente atropela, se a gente não tem esse bom senso e essa seriedade de realizar, realmente não chama a família, não chama o profissional. Sim, não acontece. Né? O estudo de caso fica capenga, e aí daí para frente a gente não consegue realmente avançar, né? É um panorama muito claro, né? Mas que precisa ser dito, né? E aí existe um choque que acontece agora com o decreto, 2025. Aí daqui a uns 4 anos tem mais outro choque. E assim a gente vai de choque em choque. E quantas vidas estão sendo comprometidas enquanto isso não é tomado com seriedade e com ética, não é? E o tempo é uma coisa que crianças e adolescentes neurodivergentes não têm. Exato. Então o tempo, a gente corre contra o tempo sempre, né? Gente, eu ficaria aqui 3 horas, tranquilamente. Aí nós também. Eu só tenho a agradecer essa verdadeira aula, né? Como esclarecedor vai ser para quem escutar, para quem compartilhar. E que esse novo decreto não seja mais uma lei, né? Que ele seja realmente passos efetivos para a inclusão real no dia a dia, né? Tanto em benefício das crianças, quanto em benefício de todos os profissionais que a gente sabe que estão envolvidos nessa jornada que é longa. Meu filho esses dias me perguntou, mas quando eu vou parar de estudar? Ele tem 8. Eu falei, pelo menos com uns 24, e depois você vai continuar estudando para sempre. Então, é para sempre, né? O estudo, aprender a estudar, aprender a estar, aprender as habilidades necessárias, a primeira infância realmente ela é essencial, mas é a vida inteira, né? É a vida inteira. Enquanto estamos aqui com 2 estudiosas, então assim, tá aí, né? Exatamente. Enquanto houver vida, há desenvolvimento. Mas nunca vai ser um desenvolvimento tão intenso quanto a infância e adolescência. A gente tem que ter isso em mente. Por isso a urgência. Então esse olhar do tempo, ele não é exagero. Ele realmente, a gente precisa, dia após dia, trabalhar
todos esses pontos aqui. E é possível. Acho que é muito importante a gente pensar, que a gente vê, né, números, protocolos, mas é possível. Né? A partir do vínculo, a partir do afeto, a partir de realmente a gente olhar para o outro, né? Isso. Nós podemos tornar o caminho mais leve, sem dúvida. Desde que a equipe olhe para isso. Quando eu falo a equipe pedagógica, né? Porque quando a gente falou aqui, nós falamos muito da questão pedagógica, né? Então, assim, a questão clínica, tudo isso vem associar, com certeza, né? Se caso necessitar, né, for necessidade, auxilie muito. Mas a questão pedagógica mesmo, ela precisa ser olhada com mais atenção. E a equipe tem que abraçar, né? E tudo fica mais leve. Tanto para a escola, como para a família e muito mais para a própria criança. Dividir, compartilhar, Sim. a balança fica mais, pende menos para um lado, né? Sem dúvida. É isso aí. Gente, eu me despeço hoje com muita informação, espero que vocês também acompanhem todos os nossos conteúdos nas redes sociais. Eu agradeço imensamente, espero vê-las em próximas, porque papo maravilhoso e muito aprendizado, que é o que a gente precisa. A gente precisa sair da romantização, sair da responsabilização de uma só pessoa e entender que é um trabalho coletivo, né? Que a inclusão é um trabalho coletivo. Até o próximo episódio e até mais.